uma semana com as nossas aulas, com os nossos estudos. E hoje eu vou convidar vocês para abrirem a apostila de vocês de português, a nova apostila, volume 2, aí na casa de vocês na página 4. E hoje a gente vai começar falando sobre uma coisa bem legal que vocês adoram e que eu também adoro. Sou aquela prof apaixonada por histórias em quadrinhos. Mas hoje a gente vai começar, nessa página 4, a observar um pouquinho de uma estrutura de texto diferente. A gente já estudou poema, nós estudamos versos, nós estudamos o que é, e hoje a gente vai estudar um cardápio. Vocês sabiam que cardápio é um tipo de texto? Olha só que legal! Então aqui a gente tem um cardápio, uma criança olhando para um cardápio. Então aqui a gente tem que sanduíche natural custa R$4, um misto quente R$3, um suco de laranja R$2, uma água mineral R$1,50, uma fatia de bolo R$2, uma salada de frutas com sorvete R$3. E ali, o nome do nosso capítulo é Garçom, por favor. E o que a gente pede pro garçom? Garçom, por favor, me consegue o cardápio pra gente olhar o que a gente vai pedir, né? Então ali, sair com familiares para ir a um restaurante ou lanchonete pode ser bem divertido, não é? Mas o que pedir? A consulta ao cardápio pode ajudá-la a se decidir. Então aqui, você já foi a algum restaurante, lanchonete, pizzaria ou churrascaria? Se sim, fale sobre esses passeios aos colegas e ao professor. Você já foi num restaurante, já pediu um cardápio, já saboreou comidas diferentes? Então aqui na ilustração, você já tinha visto um cardápio antes? Comente isso. Você já viu um cardápio? Esse tipo de texto onde as informações ficam uma embaixo da outra e também contém números, que são os valores. Por que o garçom ou a garçonete entrega o cardápio para os clientes? Por que eles entregam o cardápio para a gente? O que esse cardápio traz de informações? O que aquele papel plastificado ou aquele livreto tem lá dentro que a gente lê e olha valores? Ele traz as informações que nós precisamos para saber quais são os pratos, quais são os tipos de lanche, quais são os tipos de bebida que aquele estabelecimento serve. Muito raramente você vai conseguir comprar, por exemplo, um pão de queijo num restaurante, numa churrascaria. O pão de queijo, ele é servido, ele é feito na padaria. Então, é na padaria que a gente vê o cardápio que tem lá. Agora, lá na churrascaria, a gente vê os tipos de carne, os tipos de complemento, como arroz, salada de maionese, batata, farofa. Tenho certeza que já deu até fome, só em falar nisso. Então, aqui, o que indica o valor ao lado dos alimentos e bebidas? O que indica esses valores aqui, ó? 4, 3, 2, 1,50, R$2, R$3. Indica o preço de cada um daqueles alimentos, tá? Quanto que você precisa pagar. E esse preço aqui não é só o alimento. A gente tem que pensar que a gente não está pagando apenas pelo aquele prato, pelo aquele sanduíche natural. Vamos pegar um exemplo do sanduíche natural. Nós não vamos pagar R$4 apenas pelo sanduíche natural. A gente vai pagar R$4 pelo serviço que a gente está comprando. Então tem uma pessoa preparada que foi lá, comprou o pão de forma, comprou o presunto, comprou o queijo, comprou o frango, cozinhou o frango, desfiou, temperou com muito amor, fez aquele franguinho, colocou lá dentro. A gente está pagando pela salada, pelos vegetais que estão ali dentro daquele sanduíche. A alface, o tomate, a cenoura, que as pessoas tiveram que plantar lá na zona rural, lá na parte da agricultura, trazer para a cidade, comprar no mercado, preparar, higienizar, preparar tudo isso para deixar à sua disposição. E ainda tem mais o garçom ou a garçonete que vai lá, pega, traz para você, junto com o guardanapo, junto com o seu copo, junto com o prato.
Então, nós não compramos apenas o produto, nós também compramos o serviço. É muita coisa, é muito fácil a gente chegar no restaurante e encher o pratinho de comida. Mas você já parou para pensar que aquela comida vem lá da zona rural, ela é transformada, temperada, cozida, para que você tivesse o seu pratinho de comida? E alguém teve que preparar tudo isso. Isso é o trabalho de alguém, é o serviço de alguém. Então, quando a gente compra algo, nós não compramos apenas o alimento, mas também todo o serviço, né, que foi incluído. Agora pense aqui na salada de fruta. Quantas frutas, quantos lugares essas frutas, né? A maçã ela vem de um lugar frio, diferente da melancia que vem de um lugar quente. São vários lugares diferentes para fazer essas plantações e para chegar até a nossa casa, transportados. Casa não, aqui restaurante, né? Transportados e trazidos para esse estabelecimento, higienizados, cortados, picados, colocados nos potinhos para chegar até a gente. É muito trabalho, né, gente? Então a gente não paga somente o produto, mas também o serviço. E ali diz o seguinte: se você estivesse nessa lanchonete da ilustração, o que escolheria para comer e para beber? Registre suas opções. Então aqui você vai escrever o que você pediria para comer e pediria para beber. Vamos imaginar que você pode pedir tudo. O que você gostaria? Qual a sua escolha favorita quando vai a um restaurante ou lanchonete? Registre a sua resposta e compartilhe com os colegas e o professor. E aqui, a história em quadrinho que a prof tinha falado para vocês. Então, essa história diz o seguinte: leia apenas o primeiro quadrinho e tente descobrir o tema da história. Depois, leia a história completa. Então, vamos ler primeiro esse primeiro quadro aqui, ó. Rolo é esse personagem aqui da Turma da Mônica, né? O Rolo em Salgado Demais. Então, tem uma pessoa saindo do restaurante, não está com uma expressão muito boa. E o que você acha que ele fala? Por que você acha que ele disse salgado demais? Será que a comida estava muito salgada? Será que a cozinheira errou no tempero? E o Rolo já ficou, opa, salgado demais? O que é salgado demais? O que você pensou? Esse salgado, será que é o salgado do sal? Ou tem um outro salgado? Vamos descobrir? Então, olha lá. Ele perguntou, será? Daí ele chamou o garçom. Garçom! E ali ele tá olhando o cardápio, ó. Quero um bife a rolê, salada completa, porções de fritas. E para beber um suco de laranja. É pra já! E o garçom saiu. E o garçom veio, trouxe toda a comida dele. E ele falou, o arroz e o feijão estão ótimos. O bife a rolê está no ponto. A salada e as fritas eu mesmo tempero. Não vejo onde está salgado. E aí ele, a conta, senhor? E ele entregou a conta. E quando ele olhou para a conta, ele saiu salgado demais. E ali ele ficou pensando no dinheiro dele que ficou lá dentro do restaurante. O que é salgado? Salgado, ele vem além do sal. Vou contar uma pequena história para vocês entenderem o porquê que a gente fala, quando algo é caro, a gente fala, nossa, isso é salgado. Há muitos anos atrás, quando não existia dinheiro, quando não existia a moeda ou papel moeda, as pessoas faziam trocas, certo? E quando foi descoberto o sal, tá? O sal, quando foi descoberto, ele foi descoberto pelas pessoas ricas. E o que acontecia? Como nessa época não existia geladeira, essas pessoas dessa época não tinham como conservar os seus alimentos. E aí descobriram que se você salgar um alimento, por exemplo, você tem um pedaço de frango cru. Se você salgar este alimento, esse frango, ele conserva, como se fosse uma geladeirinha. Ele não fica gelado, mas ele conserva o alimento. Ele não vai deixar o alimento apodrecer, ele vai demorar muito mais tempo para estragar. Então o sal virou digamos, uma moeda.
as pessoas trabalhavam e eram pagas com sal. Por isso que vem o nome salário. Salário vem da palavra sal. E aí as pessoas recebiam sal. Por quê? Porque elas faziam trocas de alimentos, né? Na época que não existia dinheiro, e ela trocava. Vamos imaginar que um colega de vocês vendia naquela época, fazia a troca de feijão, e o outro fazia a troca de carne. Então eles trocavam. Quem não tem a carne fica com o feijão, quem não tem o feijão fica com a carne. Faziam essas trocas. Só que como conservar a carne se não existia geladeira ainda? Eles usavam o sal e aí veio a carne seca, o charque, que hoje a gente chama, que é uma carne bem salgada, tá? Ela é uma carne conservada no sal. Vem lá daquela época, lá da época dos castelos medievais, né? Bem antigo isso. E aí o que as pessoas faziam? Conservavam seus alimentos. Então, para não estragar, famílias grandes precisavam de bastante alimento, né? E precisavam fazer a sua despensa. Então ali eles salgavam os alimentos e já faziam também como tempero. E poderiam fazer essas trocas. Então aqui ficou o seguinte, salgado demais quer dizer que lá da época do sal seria dinheiro demais. Foi investido muito dinheiro, muito sal, muito dinheiro aqui nesse restaurante. Então ele falou realmente salgado demais. Não quer dizer que a comida estava salgada, quer dizer que a comida era muito cara, tá? Então quando vocês ouvirem essa expressão, que virou uma expressão popular, a gente vai comprar uma coisa, ui, que salgado. Não é que está salgado de sabor, é que está salgado de caro. Porque salgado vem da palavra sal, e o sal era o salário das pessoas de antigamente. História é tudo de bom. Quanto mais você estuda história, mais você entende a sua vida aqui e agora. E se você já sabe dessa história, conta pro pai e pra mãe que eles vão gostar bastante de saber, tá? Pra saber o salário deles. Hoje, claro que a gente não recebe mais, a gente tem uma moeda, né, que é o dinheiro, e a gente não recebe mais com sal. Mas há muitos anos, sim, era dessa forma, tá? Então aqui diz o seguinte, responda as questões a seguir. Qual é o nome do personagem principal dessa história? Então, se a gente voltar lá no primeiro quadro, a gente já vai descobrir qual é o nome do personagem principal. Eu até dei uma dica. O que o personagem ouviu quando estava entrando no restaurante? Copie a frase. Então, vocês vão copiar essa frase aqui. O que ele imaginou que estava muito salgado? Observe o gesto que o Rolo fez para chamar o garçom. De quantas formas é possível chamar o garçom? Como é que a gente chama o garçom? Como é que você chama o garçom quando você vai no restaurante? E a número 3, releia este quadrinho. Quero um bife ao rolê, salada completa, porção de fritas. E para beber um suco de laranja. O que Rolo consultou para fazer o pedido ao garçom? No que ele está olhando para fazer? Que ele descobriu que esse restaurante serve tudo isso aqui. Aonde que ele está observando? Onde o garçom anotou o pedido? Observem o que o garçom tem na mão. Que pedido o cliente fez? O que ele pediu? E aqui releia os 3 últimos quadrinhos. Não vejo onde está salgado. A conta, senhor. Salgado demais. O que o garçom falou quando entregou a conta para o Rolo? Não vejo onde está salgado, salgado demais ou a conta, senhor? O garçom utilizou senhor como forma de tratamento porque se tratava de um amigo, um parente ou um cliente. O que o Rolo falou quando viu a conta? Não vejo onde está salgado, salgado demais ou a conta, senhor? E a letra D, qual é o significado da frase salgado demais dita por Rolo? Tudo que a prof explicou para vocês. E a última, no último quadrinho, qual é a imagem que reforça a ideia de que Rolo pagou caro pela comida? Descreva. Então aqui mostra que realmente ele pagou caro pela comida. E qual é a imagem, qual é o desenho que o Maurício de Souza fez para mostrar pra gente isso? Então, meus amores, por hoje nós finalizamos a nossa aula, que você já descobriu, nós falamos sobre geografia lá da zona rural, trazendo todo esse alimento para a cidade, para a nossa comunidade. Depois a gente falou sobre história, a história do salário, do sal, feito o pagamento para essas pessoas para conservar os alimentos lá na Idade Média. E agora, português,
sobre mais esse tipo de texto, que é o cardápio. Legal, né? Nossa aula está muito boa. Então tá, meus amores, até a próxima aula. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com a prof, registra e coloca aqui na plataforma, certo? Um grande beijo e até a próxima!